Beleza, gente. Agora vamos para mais uma etapa e mais uma barreira de aprendizado para a gente ver como passar argumentos a um decorador e como a gente abstrai o número total de argumentos que uma função pode ter. Eu já cheguei a comentar isso no curso de Python, mas acho que pouca gente prestou atenção porque é um tópico um pouquinho mais avançado. Mas vamos lá. Então, eu acho que na verdade eu comentei com alguns alunos que vieram me perguntar, não falei com todo mundo. Mas vamos lá, vou tentar o meu melhor, tá? Não é tão fácil assim de explicar, apesar de não ser difícil de entender, se você prestar atenção. Vamos lá. Repare aqui que a minha função é a mesma, tá? Ó, eu só mudei aqui o tempo de espera de 2 segundos para 1, para ficar um pouquinho mais rápido na hora de a gente executar, tá bom? Reparem também que agora o cronômetro aqui, ó, tem dois parênteses depois do nome do decorador. Aqui na linha 15 estou falando, tá? Ó, cronômetro, abre e fecha parênteses. Antes era sem parênteses, era só o nome do decorador. Mas agora eu vou colocar uns parênteses. Já já eu explico por quê. Por quê? Já já e agora, né? Porque agora o meu decorador, ó, como definido aqui, ele tem argumentos opcionais. Lembre-se que quando eu coloco aqui um argumento nomeado, né? Ou seja, o nome do argumento é printTime. PrintTime. E ele, quando ele está nomeado e tem um valor padrão, que é false. Eu acho que é mais fácil eu começar explicando o código sendo executado, tá bom? Para vocês verem o que esperar. Eu vou rodar esse código, tá? Lembre-se, né, que se eu rodar sem o decorador aqui, ó, comentando essa linha, vai aparecer só a palavra acabou depois de 1 segundo, né? Só isso. Vou rodar para vocês verem. Ó, espera 1 segundo, aparece a palavra acabou. Quando eu decoro, tá? Nesse caso aqui, ó, tá? Eu vou rodar de novo. Vai passar 1 segundo, aparece só a palavra acabou. Mas, se eu colocar aqui, ó, dentro do argumento do cronômetro, que é o decorador, printTime é true, porque por padrão é falso, tá vendo aqui em cima, ó? Por padrão, o printTime é false, tá? Eu vou trocar para true, verdadeiro. Quando eu troco o argumento do cronômetro, aí ele vai imprimir para mim o tempo de execução, 1 segundo e alguns quebrados, e aí o acabou, que é o resultado do próprio código, né? O return da função código lento e acabou. Mas rodou esse print aqui. Só se o printTime for true. Se o printTime é true, ele imprime essa linha aqui também. Tudo bem? Vamos ver como isso foi feito dentro deste código e deste decorador que eu criei. Tá? A maneira de criar o decorador agora é um pouco diferente, porque anteriormente, né, o que você colocaria aqui é a função a ser decorada. Agora não. Agora o que você vai colocar aqui são os argumentos do cronômetro, os argumentos do decorador, não a função que vai ser decorada. A função a ser decorada vem aqui, ó. Tá vendo? Ó? Você vai falar qual é a função a ser decorada na função de decoração que chama cronometrar. Cronometrar é a função de decoração. Tá bom? E aí você vai falar para essa função de decoração qual é a função a ser decorada. Ótimo. Dentro da função de decoração, você vai colocar a função... Olha que complicado. Vai colocar uma outra função dentro dela que vai rodar a função. Eu estou chamando aqui de roda func. É a função que vai rodar a função a ser decorada, que foi decorada na função de decoração chamada cronometrar, que está dentro da função cronômetro, que é o decorador. Putz, agora bagunçou de vez o coreto. Mas vamos tentar entender. Tá? Então, ó, dentro da função roda func, você vai calcular um instante de tempo, vai rodar a função, vai calcular o próximo instante de tempo após a execução e imprimir a diferença. Só se o printTime for true. Por padrão ele é falso, então por padrão não roda. Mas se eu disser que ele é true aqui, ele roda. Tá? Agora, aqui tem um detalhe extra, porque eu já acrescentei mais uma coisa. Repare que eu estou fornecendo aqui... Isso aqui significa o seguinte, gente. É um número desconhecido de argumentos. Lembra que antes eu colocava aqui só assim, ó. Vou copiar isso aqui, tirar daqui. Era só arg. Era como se a função tivesse um único argumento e esse argumento se chama arg. Agora não. Agora a função pode ter
vários argumentos. E eu estou usando essa notação aqui de expansão em Python. Ou seja, asterisco args significa que ele vai expandir a lista de argumentos em vários argumentos. E pode ter quantos argumentos você quiser. Então, por exemplo, se eu chamasse assim, tem uma função f de ABC. Vou definir uma função def de ABC. Aí faz alguma coisa aqui, certo? Mas, aí você chama a função. Eu faço um print aqui. F de 1, 4, 8, digamos assim, né? O A igual a 1, o B seria 4, C 8, e vai chamar essa função. Mas, eu poderia chamar ou definir a função com um número desconhecido a priori, né, de argumentos. Então eu coloco aqui asterisco args, e aí isso serve para funções que tem que ser genéricas, né? Como nesse caso aqui, porque eu quero decorar qualquer função. Eu não sei quantos argumentos a função vai ter. Pode ser nenhum argumento, 1, 2, 3, 5, 10, 20. Pode ter o número que eu quiser na função que eu definir aqui, ó. Essa função código lento. Aqui não tem nenhum. Poderia ter 1, poderia ter 2. Tá? Quando tem isso, né, eu quero criar um decorador genérico, generalista, eu uso essa notação aqui em Python. Tá? E o args e o calargs. O que significa o calargs? Argumentos nomeados, tá? Que ele cria um dicionário. Tá? O KW aqui significa que é dicionário. Ou seja, ele expande argumentos que não tem nome. Por exemplo, esse argumento aqui, ó, tem nome, print time. Ele tem um nome. Tá bom? Esse argumento func aqui não tem nome nenhum. Ele é um argumento não nomeado. Os não nomeados são expandidos aqui pelo estrela args. Os nomeados são expandidos pelos duas estrelas calargs. Tá? É só isso. Então eu posso passar os dois tipos de argumentos de uma vez só. Tudo bem? Aí eu chamo a função com todos os seus argumentos aqui na linha 7, que é o A. Espero que tenha ficado claro. É difícil aqui no vídeo saber se vocês estão entendendo ou não. Obviamente, na próxima aula presencial, a gente vai tirar dúvidas. Tá? Vocês podem também mandar dúvidas por e-mail ou pelo Google Sala de Aula, por onde vocês quiserem, ou pessoalmente antes da aula, na próxima semana. Enfim, a gente vai ver. Mas espero que tenha ficado razoavelmente claro o que eu quero dizer, né? Ó, quando o seu decorador tem argumentos opcionais, ele vem aqui, ó. Ele vem aqui nomeado ou não nomeado, não importa. Você coloca lá. E você não fala qual é a função a ser decorada. A função a ser decorada vem aqui embaixo, na função de decoração. E dentro da função de decoração vai ter outra função, que vai ser a de rodar a função a ser decorada, com os seus argumentos. E aqui eu já estou indo um passo além, porque eu já estou dizendo que este decorador vai decorar funções com qualquer quantidade de argumentos, sejam eles nomeados ou não nomeados, né? Os obrigatórios ou os opcionais. Daí lá dentro você chama a função, né? Faz o que você tem que fazer, e aí utiliza o argumento opcional do decorador, né? Que é o print time. Se você disser que o print time é true, ele vai imprimir isso aqui também opcionalmente. Se você falar que é false ou não fala nada, por padrão é false, né? Ele não vai executar este print aqui, vai executar a função normalmente, sem aquele print. Tudo bem, gente? Eu acho que por hoje eu já falei bastante coisa, já tem bastante informações novas. Eu espero que vocês deem uma pensada a respeito de decoradores e do que, de como, né? De como e do que e como vocês podem usar essa ferramenta poderosa de Python para melhorar os seus próprios projetos. Depois a gente vai ver alguns decoradores padrão em Python que a gente usa em métodos que estão dentro de classes. Aí sim a gente vê todo o poder dos decoradores. Você pode inclusive decorar uma classe inteira com o decorador que você quiser. Tem módulos que definem vários decoradores com uma série de funcionalidades super eficientes e super que trazem uma série de vantagens para o seu código, né? Super mão na roda mesmo para seus códigos ficarem turbinados. Só tome cuidado com uma coisa, gente. Eu quero encerrar então essa aula com um pensamento, tá? Que é o seguinte: a gente tem sempre que pensar em programação, e não só em programação, mas em qualquer coisa
que envolve planejamento, que é o seguinte: existe um método, né, inventado por um programador da aeronáutica norte-americana das décadas de 70, 80, não sei, que é o método, vou chamar aqui o método, tá? KISS. O método KISS vem de uma abreviação da seguinte frase: Keep it simple, stupid. Tá? Mantenha isso simples, estúpido. Ou seja, né, a filosofia por trás desta frase é que você tem que tornar o seu código o mais simples possível e o mais eficiente possível. Ou, em outras palavras, quanto mais simples for seu código, mais eficiente ele será. Simplicidade, né, nesse caso, é uma palavra um pouco ambígua, porque o que é simples? É o que usa métodos muito simples, ou seja, só um if ou for ou alguma coisa assim, ou é aquele que usa métodos avançados para chegar em resultados de forma mais eficiente. Então, tem as duas coisas, né? Simples, nesse caso, não é o antônimo, não é o contrário de avançado, tá? Porque uma coisa que é avançada não precisa ser necessariamente complicada. Às vezes você usa métodos avançados para simplificar as coisas. E eu acho que esse pensamento e essa estratégia se encaixa muito bem na ideia de decoradores. Porque o seu código vai se tornar bem mais avançado com o uso de decoradores e, no entanto, sem perder a simplicidade, e muito pelo contrário, vai acrescentar, vai aprimorar a simplicidade e a legibilidade do seu código. Porque, né, você não precisa alterar as funções, as suas funções se mantêm lá do jeito que você planejou, do jeito que você as projetou, né, do jeito que você as desenhou, digamos assim, né? Mas você altera o significado e a maneira como elas rodam com decoradores. E você pode aplicar o mesmo decorador em várias funções. E se você quiser retirar o decorador, basta comentar a linha de decoração ou apagar a linha de decoração, nesse caso aqui, por exemplo, né, a linha nesse código aqui, a linha 15 do código aqui embaixo, né? Simples, super simples e conveniente, tá? Então, é o uso de um recurso avançado para simplificar o código e tornar ideias avançadas úteis na filosofia KISS. Keep it simple, stupid. Não estou chamando de ninguém aqui de estúpido, tá, gente? É o nome da estratégia aqui inventada por um sujeito que trabalhava na Força Aérea Norte-Americana com programação. Tudo bem? Pelo menos é o que dizem aí. Eu li no livro do professor Luciano Ramalho, que é aquele que eu recomendei para vocês. Tá bom, gente? Então, estamos conversados. Espero que vocês tenham gostado e pensem muito em utilizar as estratégias que eu mostrei para vocês nesta sériezinha de vídeos sobre funções e decoradores. Tá bom? Tópicos avançados de funções, obviamente, tá? Aquele abraço, até a próxima aula presencial, gente, ou durante a semana se vocês me procurarem. Tchau, até a próxima. Valeu!